Olha, a coisa das armas mexeu muito com a gente, doeu muito em mim. Ontem eu fiz uma live assim extraordinária, rapidíssima, pisando nessa manca mesmo, com a avó no telhado, como diz a Rutica Carabina, que está aqui no chat com a gente, a nossa apoiadora lá no canal. Gente, primeiro que assim, um monte de absurdos, né? Vamos por partes, de acordo com o que o Ítalo perguntou. Esse comentário do empresário que diz eu prefiro um golpe a Lula, a prova de que ali não estava se articulando absolutamente nada e que eram pessoas que eram observadoras do que se podia estar, né, supostamente a acontecer, é esse comentário. Eu prefiro. Então, ele leva em consideração que poderia acontecer um golpe e poderia acontecer Lula, não é? Duas suposições que eu acho absolutamente irreais. Por quê? Quando a gente vê Lula na rua, não vê Lula na rua, mas quando a gente começou a vê-lo na rua, nós vimos pessoas fortemente armadas tomando cartazes de Bolsonaro e intimidando apoiadores de Bolsonaro. 2, pouquíssimas pessoas apoiando. 3, era o pessoal sempre do pão com mortadela que recebeu um tantinho ali, um vintenzinho, para estar no evento. Então, acontecer Lula nas eleições, irreal. E acontecer o golpe, mais irreal ainda. Por quê? Gente, é necessário estabelecer o seguinte: o que eles chamam de golpe, a gente só usa a mesma palavra para ficar fácil das pessoas menos privilegiadas entenderem. Agora, o golpe, no seu real significado, sempre foi o que o presidente falou hoje na Jovem Pan de manhã. O golpe sempre é dado, sempre é arquitetado por quem está no executivo. E, geralmente, quem quer dar um golpe não quer armar a sua população como um todo. E aí as pessoas dizem assim, né, os esquerdistas, o Bolsonaro quer armar bolsonaristas. Espera aí, ele está defendendo arma só para bolsonarista ou ele está defendendo arma para todo o cidadão de bem que quiser? Tudo bem que o PT pode achar que esquerdista não é cidadão de bem, mas aí é problema deles. Não tem um filtro desse, um impedimento desse oficial na compra dos equipamentos para a legítima defesa, para a defesa pessoal. Não existe. Então, não existe golpe partindo deste executivo. Como que a gente sabe isso? Outro comentário que o presidente fez hoje. Todas as grandes ditaduras foram estabelecidas primeiro com o confisco da legítima defesa da população em geral, da massa da população. Sim, os executivos que deram golpes sempre tiveram a sua força armada. Isso não quer dizer força armada oficial do país. Isso quer dizer uma força muito parecida com a Força Nacional que existe no Brasil hoje, mas que foi muito bem administrada por um presidente patriota e republicano. Tá? Mas esses executivos que deram esses golpes, estabeleceram ditaduras, a massa da população ele desarmou. Se a população já era armada, ele confiscou. Busque sobre a Noite dos Cristais, na Alemanha, lá do moço do bigodinho alemão. Busque aí na internet. 48 horas após o moço do bigodinho ter conseguido aprovar uma lei de confisco de armas dos judeus, os judeus tiveram que enfrentar a Noite dos Cristais, que foi um extermínio, foi um derramamento de sangue. E não é isso que Bolsonaro propõe. Bolsonaro propõe ao contrário. Outro, sim, o mesmo povo, o mesmo pessoal, a mesma estirpe que nos acusa de apoiar um golpe e acusa Bolsonaro de tentar dar um golpe, são exatamente eles que querem desarmar a população. Vocês não precisam que eu explique mais nada. Não precisam. É só juntar 2 mais 2. Não é possível que as pessoas não consigam entender. E aí, se a gente for partir realmente para a canetada do Fachin, eu vou pedir desculpas a vocês, não sei se está vazando, mas todo dia, a esse horário, meu vizinho aqui resolve ligar a serralheira. Não está dando para ouvir, não está dando para ouvir, não, galera, para ficar tranquilo. Então, que bom. Então, vamos lá. Então, Ítalo, se a gente parar para pensar na canetada do Fachin,
Primeiro, gente, ele alegou que essa canetada era para prevenir, evitar e ajudar a combater a violência política, porque as eleições estão aí, justamente 2 dias antes do grande 7 de setembro, que será maior do que o do ano passado, eu tenho absoluta convicção disso. E aí ele disse que é para prevenir a violência política. Peraí, ele é maluco? Em que mundo de Nárnia que ele vive para achar que brasileiro vai acreditar numa sandice dessa? Primeiro, para você comprar uma arma aqui no Brasil, meu filho, você dá a entrada hoje, você só tem a arma na mão daqui 3 meses, o governo já até mudou se bobear. Sabe? Então, é uma bobagem. O que eu oriento a vocês? Se informem a respeito de como funciona a aquisição de arma de fogo. Que aí vocês vão entender que, por exemplo, essa justificativa cai por água abaixo. Eu fico nervosa quando eu toco nesse assunto, que é um assunto que eu tenho muito apreço. Essa justificativa cai por água abaixo. Outra coisa, quando foi que partiu? Tem algum boletim de ocorrência mostrando alguma violência política ou qualquer outra violência que seja, em qualquer manifestação nossa que seja, que houve um boletim de ocorrência de denúncia de violência física? Que tivesse partido de nós? Tem ao contrário, tem aos borbotões. Tem algum boletim de ocorrência? Fala aí, Faquinho. Pelo amor de Deus, a gente quer estar dentro da lei. Mostra aí qual foi o boletim de ocorrência que rolou. Não rolou. Então, outra justificativa que cai por água abaixo. Ele não poderia ter dado essa canetada porque ele deu uma liminar e justificou que era em cima de ADI. ADI não aceita decisão monocrática. Entendeu? Aí ele fala assim, olha, eu sei que a ADI não aceita decisão monocrática, no entanto eu vou dar uma canetada aqui como liminar e assim que passar as eleições, eu coloco para o plenário apreciar. Ocorre que a liminar, ela tem efeito imediato, absolutamente imediato. Então, a ADI, que não aceita a decisão monocrática, acabou sendo usurpada a partir do momento que foi colocada aí essa liminar monocraticamente. E ele mistura muito as coisas, né? Ele fala de ADI, a ADI trata de decreto do presidente. Ele colocou a proibição de aquisição de armas no meio dessa liminar, que isso é Estatuto do Desarmamento. É lá de trás, que a gente está tentando desmontar até hoje. Ou seja, não tem a ver... Olha, tudo ilegal, tudo absolutamente inconstitucional, e vocês tirem a consciência de vocês, tirem a opinião de vocês, em cima de quem está... Obrigada, Ítalo. De quem está tentando desarmar quem, de onde vem o golpe. Pode vir, Ítalo, pode vir. Pois é, não, é exatamente isso. Você começa sempre com o desarmamento. Eu falo, olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que talvez seja a coisa mais polêmica que eu já disse até hoje, tá? Talvez de tudo que eu já falei aqui, talvez seja o que possa mais me dar problemas. Mas eu tenho que falar essa realidade. A democracia moderna, e se você for ver as discussões lá no comecinho, lá quando ela foi fundada na Revolução Americana, ela não foi fundada na Revolução Francesa, tá? Nós temos de democracia, não foi fundada na Revolução Francesa. A nossa democracia, ela é o modelo americano, que foi fundado na Revolução Americana. A democracia moderna, ela depende, um dos pressupostos é justamente de que um governo ele pode se tornar autoritário, ainda que seja formalmente democrático, né? E que é permitido aos cidadãos, os cidadãos eles têm esse direito de formar uma resistência. E é para garantir esta resistência que existe, por exemplo, o que a gente chama de a segunda emenda lá nos Estados Unidos. A segunda emenda não é para trocar tiro com bandido. A segunda emenda é para resistir a forças policiais mal utilizadas, sistematicamente mal utilizadas, numa ditadura, ainda que velada. Desculpa. Ah, você está defendendo que as pessoas... Não estou defendendo nada, eu só estou dizendo para vocês qual é o fundamento histórico dessa história.
Estou dizendo para vocês o fundamento histórico. Não estou fazendo nenhuma prescrição de ação, qualquer que seja. Tá? Estou dando para vocês o fundamento histórico de um princípio da democracia. Um dos princípios da democracia é a população tem que estar armada para resistir à formação de um governo tirânico. Por quê? Porque a democracia americana, vale lembrar, ela surgiu na base justamente de uma população armada resistindo a uma tirania. Esse foi o ato fundante da democracia. Esse foi o ato fundante da democracia. Eu não estou falando para você fazer ataque nenhum, não estou falando para nada disso, tá? Eu condeno qualquer um desses abusos. Né? Mas numa hipotética situação, vou botar dessa maneira, né? Numa hipotética situação em que nós tenhamos um golpe, é preciso ter capacidade de resistir. Ora, é assim que funciona uma democracia. Quem disser que a democracia não é isso, quem disser que isso é antidemocrático, é picareta. Quem disser que isso que eu falei é um preceito antidemocrático, é picareta. É picareta, está enganando você. Pegou justamente um dos fundamentos da democracia e está chamando isso de antidemocrático. É uma inversão demoníaca. É uma inversão demoníaca. Então, assim, por isso, né? Por isso que eu acho, sinceramente, né, que é preciso acordar as pessoas. Precisa acordar as pessoas, né, desse ponto. Né? Então, eu falo para vocês, eu sou a favor do direito de ter armas para qualquer cidadão. Para qualquer cidadão. Eu acho que, atualmente, isso é uma proposta, um compromisso que eu faço, né, desde o começo da minha campanha, que é o de propor a alteração na legislação, tá? Na Constituição. A alteração do atual sistema de concessão de direito a porte e posse. Porque hoje em dia, como é que é, Valéria? Ainda que o Bolsonaro tenha facilitado muito, né, essa questão. Hoje em dia, ainda você precisa fazer uma petição para o Estado. Você peticiona o Estado, fala assim, Estado, por favor, me deixa ter uma arminha, por favor. Deixa eu ter meu 38 aqui enferrujado, né? É basicamente isso. Né? Então, você precisa peticionar o Estado para que ele deixe você ter. Você precisa apresentar uma série de coisas, né? Antigamente, era até mais escorchante, eles querem voltar com isso, né? Que era a declaração de devida necessidade. Aí um dia até brinquei, né, Valéria? Eu falei assim, eu só sou a favor da pessoa ter um direito à arma em caso de extrema necessidade. Por exemplo, caso o cara queira. Isso é um exemplo de extrema necessidade. Caso ele queira ter uma arma. Se ele quer, é uma extrema necessidade, né? Então, assim, por quê? Porque é óbvio, né? Se você vai fazer... qual que é a definição de extrema necessidade? Não tem. Você peticiona, você faz uma redação. É isso. Olha que humilhante. Você faz uma redação para o delegado. O delegado fala assim, não vou dar, não. Ele não tinha que dar nem justificativa, ele não precisava dar justificativa, porque não havia critério objetivo de devida necessidade, era ele que avaliava, né? Então, ele não precisava dar a justificativa e era irrecorrível. Você precisava entrar com o processo todo de novo. Fazer psicotécnico de novo, ou seja, o dinheiro que você já gastou já com psicólogo, com não sei o que, isso tudo, entubou aquele dinheiro, vai ter que começar do zero. Por quê? Porque o delegado estava no mau momento dele, num dia ruim. Quer dizer, é uma coisa assim de louco. Então, a minha proposta é o seguinte, que todo cidadão tem o direito de portar armas. Não pode ser todo mundo, né? Tudo bem. Se o sujeito tiver problemas mentais diagnosticados, se o sujeito já tiver passagem na polícia, né? Com crimes violentos, etc. Né? Porque não é passagem na polícia, por quê? Porque ele, sei lá, ele bateu o carro, né? Ou, enfim, ou fugiu, sei lá, uma coisa assim, né? Ou alguma coisa que ele tenha sido inocentado, né? Porque hoje em dia eu sei que tem denúncia. Exatamente, né? Enfim, então, ou então o cara ter passado na polícia por crime de injúria, de calúnia, sei lá, né? Não tem nada a ver com não deprecia a sua capacidade de se defender, né?
Então, ou ele não passar no psicotécnico, né? E aí o psicotécnico não vai medir só problemas mentais, né? Vai saber se a pessoa é muito assustada, ela tem mais propensão a causar acidentes, etc, né? Enfim, né? Então, todas essas questões, esses critérios aqui, né? Eu colocaria assim, se o cara é, por exemplo, membro do MST, assim, eu também tiraria o pedido de Leoporte, né? Mas se ele conseguiu provar que ele não é nada disso aqui, não tem por que não dar a arma para ele. Não existe munus do Estado não permitir que o cara tenha arma. Entendeu? Então, assim, não tem essa, não tem isso. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa... Gente, olha, armamento, capacidade de defesa é essencial. Eu falo para vocês, quem não tirou o CAC ainda tire. Corre atrás. Não espera o Bolsonaro se reeleger, não. Vai, corre atrás, meu amigo. Tenha a sua capacidade de se armar e se defender. Entendeu? Tenha a capacidade de se armar e se defender. Vai fazer toda a diferença no futuro, pode ter certeza. Em algum momento da sua vida você vai abençoar o dia em que você comprou aquela arma lá. O Ítalo, inclusive, ele fala até da quantidade de munição, né? Ele deixa uma canetada lá, uma justificativa no final, dizendo: a gente tem que se perguntar se mais arma e a capacidade dela ser usada através da munição traz mais violência ou menos violência. Bem, os números, os indicativos todos apontam que desde que Bolsonaro chegou no poder e amparou, né, o desejo da população de estar armado, a violência despencou. E também levando, né, o devido processo penal e civil, né, jurídico, judicial, arrisca. Filhinho, você vai sentar direitinho, tá? Agora nós vamos levar com austeridade. Então, os números, né, despencaram da violência. O que a maioria das pessoas não sabe é que, assim, o que o Fachin trata, limitando a munição, é assim, eu vou deixar você ter a arma, mas é nessa condição e nessa outra condição, só que com munição limitada. Gente, arma é igual andar de bicicleta, certo? Você nunca esquece. Uma vez que você atirou com a sua própria arma, que você tem intimidade com ela, você nunca esquece. Mas outra coisa é você estar treinado e pronto para manejo. E principalmente em situações que supostamente seriam de risco. Porque os atiradores, nós atiradores, a gente só usa a arma ou para competir, ou para treinar, ou para se defender. É para isso que a gente usa a arma. Não é além disso. E para treinar, a gente precisa de munição. Você vai ficar atirando com um revólver vazio? Com uma arma vazia? Você está de brincadeira comigo? Então é assim, tudo é uma forma de realmente bater, dizimar, impedir a preparação de legítima defesa da população, seja para agressores próximos, né, e internos ou agressores externos, entendeu? Como o Ítalo falou aí, o agressor interno pode ser o marginal que vem causar dano à minha família ou à minha propriedade, ou o agressor interno pode ser um governo tirano. Eu ainda sou bem mais maleável que o Ítalo, tá? Eu não vou nem olhar se o cara é do MST, porque se o cara do MST estiver pensando em cometer um crime, Ítalo, ele não vai usar a arma que ele comprou lá na loja. Ele vai comprar por debaixo dos panos, entendeu? Não é a arma original ali registrada. E eu também, Ítalo, não sei o que você acha, mas eu sou contra registro. Por quê? Antes do confisco, acontece o quê? O registro, para o tirano saber em cada endereço, número, que a arma está guardada. Então, eu sou contra registro. Eu sou a favor de tudo que o Ítalo falou. Ele está apto. A pessoa fez todos os testes, fez tudo bonitinho. Ok. Tem ficha limpa, não tem ficha criminal, passou pelo teste psicotécnico e tal. Vai comprar a sua arma, filho. Eu não quero nem saber que arma que você comprou. Eu não quero. Por quê? Numa legítima defesa, o fator surpresa conta muito, não é? Então, o Estado pode saber quantas armas tem na mão de civis,
porque eles vão ver lá quantas armas foram vendidas. Agora, quem é, aonde que está, né? O registro precede o confisco. Ítalo. Concordo com você, viu, Valéria? Né? Concordo com você, sim. Eu acho que nem registro deveria ter, de fato. Não tem, imagina. É aquela coisa, você tem que ter o seu CAC, né? Sua carteirinha, né? Que te dá a permissão. Aliás, acho que você não precisaria nem ter uma carteirinha, né? Se o sujeito tá numa blacklist, né? Se o cara compõe ali uma blacklist, então aí ele não pode comprar. Então ele tem que ir na loja e a loja não pode vender para ele, né? A loja não pode vender para ele, né? Exato. Eu acho que um furo importante que acontece hoje na legislação dos Estados Unidos é a respeito do teste psicotécnico. Porque você veja que todos os tiroteios que acontecem lá, além de acontecer em free zones, como lá eles não registram armas, não dá para dizer se a arma era fria ou quente. Tá? O máximo é, essa arma já foi usada em crimes anteriores, que ocorreram anteriormente. Mas lá, como a liberdade é total, as pessoas não fazem também teste psicotécnico. Não fazem. Então, aqui no Brasil, até chegarmos nesta maturidade, né, de imprensa, porque é imprensa, tá? Não é brasileiro. Você fala assim, porque o brasileiro não tem preparo para usar arma de fogo. Não. E o cracudo de 10 anos que fica lá na comunidade montando guarda com radinho e fuzil, aquele cracudo tem maturidade para usar arma de fogo. Eu não tenho, você não tem. É isso que a mídia tenta nos convencer o tempo todo. Mas aqui no Brasil, eu, de princípio, aplicaria. Não, você vai vir aqui, eu vou ver. Não é criminoso, não é nada, testezinho psicotécnico. Que nem é para licença de carteira de motorista. Ok? Vai lá, filho. Vai lá, não quero nem saber o que você comprou. É isso aí. Nada de registro, não. Perfeito. Só a pessoa está me corrigindo aqui, não é CAC o nome do documento, é CR. Eu sempre confundo. Ai, meu Deus. Gente, olha só. Não é CAC o nome do documento, mas nós sabemos disso, o Ítalo sabe disso. O Ítalo acompanha a pauta armamentista muito antes de se iniciar o 9/7, tá? Que o Terça Livre, à época, no ar, fez a primeira cobertura. Foi o primeiro grande veículo de mídia que dispensou um jornalista, fotógrafo, para cobrir o movimento lá com o Dr. Marcos Polon. O Ítalo sabe que não é CAC. Quando a gente fala, tira seu CAC, é porque é um termo usual, entendeu? Para que as pessoas que ainda não tiveram contato com a informação tenham acesso, entendam o que é, e depois elas vão saber que, tecnicamente, você tira o seu CR e você se transforma, depois do CR, num CAC. Aí vem fazer parte dessa grande família, né, de caçadores, atiradores e colecionadores, que é o que o governo tirano das décadas passadas permitiu ao Brasil e que Bolsonaro avançou muita coisa. E que agora o Fachin... se você quer mais um ministro, né, Ítalo? Fica aqui comigo. Se você quer mais um ministro, mais 2 ministros do STF como Fachin, você tem a liberdade de votar no Nine. É contigo mesmo. Muito bom.